Olá pessoal, olá a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de soluções. Eu sou o professor Diogo e hoje nós vamos continuar a classificar as soluções. Na aula passada, a gente falou um pouquinho da classificação em relação ao estado físico da solução. Então as soluções elas podem ser encontradas no estado sólido, líquido ou gasoso. E qual componente das soluções vai ditar se aquela minha solução vai ser sólida, líquida ou gasoso? É aquele componente que está em maior quantidade. Lembrem qual é? Muito bem, o solvente. Então, se o solvente, por exemplo, for líquido, a minha solução ela vai ser líquida, independente se o meu soluto for sólido ou gasoso. Certo? Bom, e hoje então nós vamos classificar as soluções em relação ao soluto. Então nós vamos ver soluções iônicas e soluções moleculares. Então, para começar, é importante a gente relembrar de alguns conceitos fundamentais na química. O que são compostos iônicos? Se nós lembrarmos na tabela periódica, que organiza todos os átomos conhecidos em ordem crescente de número atômico, nós sabemos que os metais, como por exemplo aqui o sódio, o Na, tem tendência em doar elétrons, ou seja, perderem cargas negativas, consequentemente, adquirirem uma eletricidade positiva. Já os ametais, ou também chamados de não metais, têm a tendência de receber cargas negativas, ou seja, receber elétrons e ficarem, portanto, eletricamente negativos. Por exemplo, o cloro. O sódio, no nosso exemplo aqui, ele está na família 1A, ou seja, ele é um alcalino. Como ele está na família 1A, ele tem apenas um elétron na última camada. Então, para ele, é mais cômodo doar aquele único elétron dele, porque na camada anterior, a última, ele já tem 8 elétrons. Então, ele já vai ficar estável. Lembra que os átomos, com exceção de alguns, ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. Então, o sódio vai doar aquele elétron e ficar carregado positivamente. E o cloro? O cloro, como eu falei para vocês, ele é um ametal e está na família 7A, ou seja, ele é um halogênio. Se ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Para ele é mais cômodo receber um elétron e ficar com 8, estável, regra do octeto, lembrem disso, do que doar os 7 elétrons dele. Não é mais cômodo ele receber um? Então ele recebe justamente aquele um elétron, no nosso exemplo aqui, do sódio, e fica carregado negativamente. Com isso, eu tenho uma ligação iônica, o NaCl. Com isso, então, eu formo um composto iônico. Bem, então a gente relembrou o que é um composto iônico. Então vamos voltar aqui às soluções. Então, quando o meu soluto é um composto iônico, o que eu vou ter? Quando adicionar ele ao meu solvente, que aqui no meu exemplo é a água, esse composto iônico vai sofrer uma dissolução. Então, ele vai ser adicionado na água, ele vai ser dissolvido pela água. Isso que quer dizer essa palavrinha aqui. Por quê? Porque soluções são sistemas homogêneos, apenas uma fase. Por isso que o composto iônico, que é o meu soluto, vai ser dissolvido pela água, pelo meu solvente. E após ele ser dissolvido, ele vai ser dissociado. Ele vai sofrer o que nós chamamos de dissociação. O que seria isso? Seria separar, segregar os íons que compõem aquele composto iônico. Porque essa palavrinha aqui, dissociação, significa o quê? Dissociar, separar, segregar coisas. E quais são as coisas aqui? Justamente os átomos que compõem aquele meu composto químico. Então vamos dar um exemplo que nós já começamos a falar do cloreto de sódio, o NaCl. Bem, se eu pegar o NaCl sólido e adicionar ele na água, ou seja, o meu soluto vai ser adicionado no meu solvente. O NaCl, ele vai sofrer o quê? Uma dissolução primeiramente. Como eu sei que isso está acontecendo? Por esse AQ aqui embaixo. AQ significa aquoso. Então, eu tenho sódio em meio aquoso, cloreto em meio
aquoso, certo? E além de serem dissolvidos, eles também vão ser dissociados, ou seja, o Na foi separado do Cl e adquiriram cargas, porque o Na deixou o seu elétron com o cloro na hora de separar. Então, isso que vai acontecer com os compostos iônicos quando são adicionados, por exemplo, em água. Dissolução e dissociação. Show? Nesse caso aqui, como no meu solvente eu tenho o soluto na forma iônica, eu tenho aqui um íon e o outro íon, o cátion e o ânion. Eu tenho, portanto, uma solução iônica. Porém, existe um grupo de substâncias que não são compostos iônicos, mas conseguem formar íons. Vocês lembram quais são essas substâncias? Perfeito, os ácidos. Os ácidos, quimicamente falando, eles são moléculas. Como, por exemplo, aqui o H2SO4. Eu não tenho íon positivo, íon negativo. Aqui eu não tenho isso. Eu não tenho cátion e ânion. Por quê? O que prevalece aqui, na verdade, é o único tipo de ligação que tem aqui, são ligações covalentes, compartilhamento de elétrons. Eu não tenho um átomo que vai doar, um átomo que vai receber elétrons, não. Como eu tinha aqui no caso do NaCl. Aqui, todos estão compartilhando elétrons. Perfeito? Só que os ácidos, quando eles são adicionados em um solvente como a água, eles vão ser dissolvidos, né? Ocorrerá dissolução da mesma forma que os compostos iônicos, só que eles não vão sofrer uma dissociação, porque não há íons aqui para serem separados. E sim, eles vão sofrer uma ionização. A água vai forçar essa molécula a adquirir carga, a virar íon. Então, se eu pegar o ácido sulfúrico, que é o meu exemplo aqui, adicionar na água, eu vou sofrer o quê? Uma dissolução. Olha o aqui de novo. Aqui porque eu tenho esses compostos no meio aquoso, dissolvido em água. E olha o que eu gerei aqui. Carga elétrica. Se eu tenho carga elétrica, eu tenho íons. Ou seja, a água forçou, na verdade, né, esse ácido a se ionizar. Então, eu tenho H+, mais o SO4-. Bem, então, para esse sistema aqui, eu também vou ter soluções iônicas. Então, esses dois casos aqui, o de cima e o de baixo, eu tenho sim soluções eletrolíticas ou iônicas, né? Eletrolíticas é outro nome que se dá para essas soluções. Então, aqui, mostrando o que está acontecendo com essas substâncias. Então, eu vou ter a parte positiva sendo atraída pela parte negativa da água, que a parte negativa da água é o O, oxigênio. E a parte negativa do meu composto está sendo atraído pela parte positiva da água, que no caso é o hidrogênio. Muito bem. Se a gente lembrar aqui, ó, fazer a fórmula estrutural da água, né? H2O. Ela tem essa geometria angular, certo? E eu vou ter um polo negativo aqui e o polo positivo aqui embaixo, certo? Porque o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Por isso que, quando eles estão compartilhando elétrons, a nuvem eletrônica desse par de elétrons aqui fica bem pertinho do oxigênio. O mesmo serve para essa outra ligação simples aqui. Por isso que o oxigênio fica com uma carga parcial negativa e os hidrogênios com uma carga parcial positiva. Lembraram disso? Bom, então aqui está representando, né, de uma fórmula molecular o que está acontecendo nessas reações químicas. Então, por exemplo, no caso dos compostos iônicos, a carga positiva aqui seria o sódio e a carga negativa seria o cloro. No exemplo dos ácidos, a carga positiva seria o hidrogênio e a carga negativa seria o SO4-. Muito bem. Percebem aqui que eu tenho o número 2, esse índice 2 aqui. Isso aqui é por conta do balanceamento. Lembra da lei de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, se eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho que acrescentar
o 2 aqui na frente para equilibrar. Show? Lembraram disso? Bem, nós já falamos de soluções iônicas, agora resta falar das soluções moleculares. Então, as soluções moleculares são aquelas onde o meu soluto será uma molécula, com exceção dos ácidos, né? Os ácidos são moléculas, mas eles formam soluções eletrolíticas, nós vimos aqui agora. Então, por exemplo, compostos moleculares, todos, exceto os ácidos, né? Por exemplo, a glicose. Então, se eu pegar a glicose e jogar na água, eu não vou formar uma solução iônica. Eu vou formar uma solução molecular, que é o caso que nós vamos ver agora. Aqui é a molécula da água, a molécula da glicose. Eu vou adicionar a molécula da glicose na água, ou seja, a glicose é o meu soluto, a água é o meu solvente. Mesma coisa. O que vai acontecer? Simplesmente glicose em meio aquoso, ou seja, glicose que sofreu dissolução. Ela foi dissolvida pela água, mas ela não foi capaz de dissociar ou ionizar. Show? Aqui também nem poderia ocorrer dissociação, porque não é um composto iônico. O que poderia acontecer aqui, né, é uma ionização, só que, no caso, não acontece, certo? A única molécula que consegue se ionizar, né, são os ácidos. Claro que existem outras, mas para esse momento aqui, para o assunto soluções, gravem ácidos apenas. Show? Então, o que está acontecendo molecularmente falando? É o que nós vimos aqui. A água ela não consegue quebrar essa molécula de glicose. O que ela faz é quebrar o cristal de glicose, né, os cristalzinhos de glicose. Tá vendo? A água aqui ela não consegue quebrar o carbono, quebrar o hidrogênio e o oxigênio para eles virarem íons. Aqui a água simplesmente está quebrando os cristais, né? Dissolvendo os cristais. A gente consegue ver essa bolinha vermelha com duas bolinhas amarelas, simbolizando a molécula de água aqui, certo? Então, soluções iônicas também são chamadas de soluções eletrolíticas. Por quê? Porque conduzem corrente elétrica, uma vez que há cargas. Não é verdade? Olha a carga aqui presente. Soluções moleculares não conduzem corrente elétrica, porque não há formação de carga, como vocês podem ver. Por isso, elas também podem ser chamadas de soluções não eletrolíticas. Certo, pessoal? Então, a nossa aula foi sobre isso, classificando as soluções em relação ao soluto, né, o tipo de soluto, se é um soluto iônico, soluções iônicas ou eletrolíticas. Soluto molecular, soluções moleculares ou não eletrolíticas. Lembrando que a exceção são os ácidos. Os ácidos são moléculas, mas formam soluções eletrolíticas, porque sofrem ionização. Então, pessoal, até a próxima aula, nós vamos dar continuidade à classificação das soluções. Eu espero vocês lá.